Se você quer ter um impulso para viver, se você quer ter um impulso para fazer algo, você tem que saber onde você quer chegar. Como é aquela famosa frase? Se você não sabe onde é que você está indo, qualquer lugar serve. Então você vai simplesmente vivendo. Agora, se você quer ter um motivo especial para fazer tudo isso, você precisa entender aonde que é o seu pote de ouro no final do arco-íris. Gente, hoje eu vim responder uma pergunta. Olha só, em primeiro lugar, o sol começou a nascer. Eu vim aqui gravar o vídeo, o sol resolveu nascer. Tava até agora sem e apareceu. Vamos com o sol mesmo. Porque eu vim aqui, me propus a fazer isso e vou fazer. Eu vim aqui explicar pra vocês por que eu acordo tão cedo. E eu acho que isso é uma coisa que vem todos os dias, uma pergunta no meu Instagram. Ana, por que você acorda tão cedo? Por que você levanta às 5 horas? E eu acho que é importante explicar, porque às vezes as pessoas ficam muito em dúvida. Será que eu também deveria acordar tão cedo? Será que eu tô acordando tarde e tô perdendo alguma coisa? Por que você acorda tão cedo, Ana? Então, vou explicar rapidamente um pouco de tudo isso para vocês entenderem, tá? E não ficar dúvidas mais sobre isso. E com esse sol lindo, com essa natureza, vamos conversar assim. Mesmo que não tá a melhor luz, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa que acordou muito tarde e dormiu muito tarde. Esse meu muito tarde é acordar às 8, tá, gente, da manhã. Então, por exemplo, eu sempre dormia 2, 3 da manhã. E quando eu era adolescente, lá naquela fase onde a gente realmente tem um atraso bem considerável no sono, né? Um atraso de fase, que nem a gente chama. Eu acordava, eu dormia 4, 5 da manhã. E quando eu tinha faculdade, às vezes eu dormia às 3 e levantava às 6. Então, eu sempre fui uma pessoa que, durante a adolescência, dormiu pouco. E depois, comecei a dormir mais, claro, organizar e adequar o meu sono. Mas eu não conseguia, de forma alguma, acordar cedo, porque eu dormia tarde. E eu sempre dizia para as pessoas, eu sou uma pessoa muito noturna. Eu nunca vou acordar cedo, eu sou muito noturna. Tudo que eu produzo é à noite. Por exemplo, o blog inteiro, praticamente, eu escrevi ele de noite, de madrugada, se vocês olharem os horários das postagens. Só que depois de um tempo, isso começou a me incomodar muito. Porque eu acordava de manhã, por exemplo, 8 horas, e eu sempre queria dormir. Meu Deus, eu sempre queria dormir mais um pouco. E às vezes eu até acordava às 7, mas eu voltava a dormir, porque eu tinha dormido tarde, né? E ainda tinha sono. E aí esse voltar a dormir, meu Deus, me acabava. Eu ficava muito cansada. E aí o dia inteiro, assim, até eu acordar mesmo, eu demorava, assim, pelo menos 1 hora para eu acordar. Então eu levantava às 8, aí eu ia lentamente fazer tudo que eu tinha para fazer. E ainda sentava no sofá e às vezes dava uma olhada nas redes sociais e depois eu começava o meu dia. E aí, 2018 foi um ano que eu comecei a pensar muito no meu desenvolvimento pessoal. Eu comecei a trabalhar muito o meu lado, começou a me incomodar o fato de, por exemplo, eu ter milhares de tarefas, que nem ter 12 tarefas no dia, porque eu tenho muitos trabalhos online, né, diferentes, muitos que vocês nem sabem. Então eu tinha 10 tarefas para fazer. Eu começava uma, eu começava outra, e eu não estava conseguindo fazer gestão de tempo, eu não conseguia me organizar, eu procrastinava muito, e isso começou a me incomodar demais. E eu sempre tinha aquela sensação de que eu era uma pessoa que começava e não terminava as coisas. E isso com o tempo foi me travando, me incomodando, e eu comecei a fazer um trabalho muito interno, né? Em 2019, eu comecei a ler o Milagre da Manhã dentro de tudo isso, e com o Milagre da Manhã eu comecei a entender muitas coisas que eu sentia, sabe? E foi a primeira coisa, acho que foi o primeiro ponto que eu li. Depois do Milagre da Manhã, eu li mais uns 850 livros focados somente em desenvolvimento pessoal, muitos livros. Se vocês quiserem, eu deixo várias dicas de livros, porque eu acho que todos contribuíram de alguma forma para a pessoa que eu sou hoje. Todos eles agregaram numa parte muito significativa disso. Então, eu não posso dizer que foi o Milagre da Manhã, que vocês vão ler o Milagre da Manhã, somente ele vai mudar a vida de vocês. Ele contribuiu muito para eu ter esse estalo, né? Mas não foi só ele que me ajudou. Porque eu acho que tudo que a gente estuda, acho que desde o Mundo de Sofia, que eu li com 8 anos, eu não sei se eu já contei para vocês aqui isso, outro dia, já começou a mudar a pessoa que eu sou hoje. Então, cada livro que eu li alterou muito. E não foi só a faculdade, as pós-graduações, né, tudo. Não foi, foram muito e grande parte dos livros que eu li. E como aquilo fez sentido para mim, me ajudou a eu me organizar, né, dentro de tudo que eu sentia, dentro do que eu sinto.
Então, depois do Milagre da Manhã, eu comecei a buscar um pouco mais, assim, como que eu vou fazer? Eu já trabalhava mudança de hábito na vida das pessoas, eu já intensamente trabalhava com online, eu não trabalho só com sono. Tem muita gente que acha que eu só trabalho com criança e com sono infantil, e eu também trabalho muito com mudanças de hábitos, né? Porque para mim o sono também é uma mudança. Tanto que o meu site profissional Mude Seus Hábitos, né? É o que eu acredito, mude seus hábitos que você muda a sua vida. Qualquer coisa que você quiser mudar na sua vida, você começa mudando os seus hábitos. Então, eu comecei a mudar os meus hábitos. Eu comecei a me transformar e me cuidar nisso. Então, eu comecei a levantar mais cedo. Só que aí, nesse caminho, o que eu fiz? Eu fui fazer algumas viagens internacionais, toda a questão do jet lag. Perdi muito do que eu, no início, da primeira vez que eu comecei a acordar mais cedo. Aí, depois que eu voltava para o Brasil, tinha uma dificuldade para me adaptar. E aí, quando, em 2019, ali no final do ano, eu falei, não, agora eu tenho que colocar tudo em prática, não dá mais. Se eu não mudar, eu não vou colocar os meus planos em ação. Então, eu comecei a sair daquele ponto onde eu estava parada, sabendo que eu precisava mudar, para dar o primeiro passo na escada do que, mesmo que eu tivesse construído muito desde 2015, até chegar naquele ponto, praticamente a maioria dos meus planos eu não tinha realizado, apesar de ter realizado muito. Então, eu comecei a dar realmente o primeiro degrau quando eu falei, não, eu preciso sair dessa estaca. Se eu quiser, eu estava aqui, eu queria chegar aqui, como é que eu vou fazer para chegar? E aí eu comecei a me organizar. Eu comecei a fazer gestão de tempo, e tudo isso eu só consegui fazer porque eu comecei a entender o meu tempo de sono em primeiro lugar. Eu sou uma pessoa que preciso dormir 7 horas. É o que o meu corpo precisa. Só que para eu dormir 7 horas, eu preciso ter uma qualidade muito boa de sono. Então, eu comecei a cuidar muito a minha higiene do sono, que era sem eletrônicos de noite, ali que entrou a leitura, ali nesse momento entrou uma meditação, eu comecei a dormir com uma música que eu gostava, por exemplo, uma música de chuva, que aí meu corpo ficava totalmente relaxado, a minha cabeça sempre está vazia quando eu vou dormir, não interessa se eu tenho 850 problemas, eu nunca tenho 850 problemas, porque eu resolvo eles agora sempre. Mas se eu tiver, não interessa, alguma coisa que ficou do dia, eu sei que no próximo eu vou fazer. Então, isso acaba de noite, não tá na minha cabeça. Eu não durmo pensando no que eu tenho que fazer no outro dia. Eu já tenho isso escrito antes de dormir, eu sei o que eu tenho que fazer no outro dia. Então, eu durmo tranquila. Eu tenho uma qualidade maravilhosa de sono, porque eu presto muita atenção nisso. Então, eu durmo as minhas 7 horas muito bem. Para você levantar cedo, você tem que dormir cedo. Mais ou menos você vai ter que fazer o que o seu corpo foi feito para fazer, que é dormir cedo e acordar cedo. Então, eu deito lá pelas 9h30, 22, você sempre pergunta que horas eu durmo, porque eu ainda fico um pouco trabalhando até meia hora antes de dormir, 1 hora. E aí, quando eu levanto de manhã, geralmente o meu corpo, ele desperta antes do despertador. Então, 10 minutos, 20 minutos antes das 5 eu já acordo. E aí dá tempo de eu levantar, dá tempo de eu fazer o que eu preciso, trocar de roupa. E aí eu levanto, tenho o meu ritual da manhã também, né? Eu vou lá, faço meu café, faço meu chá, porque eu sou uma pessoa viciada em chá. Tomo o dia inteiro, faço meu chá, faço meu café. Eu faço uma meditação de despertar, geralmente de agradecimento, porque ali eu consigo falar todas as coisas que eu gosto, que eu quero pro dia, que eu tô sentindo. E depois eu vou trabalhar. E a minha criatividade tá explodindo, porque a minha cabeça tá leve, porque eu dormi bem, porque eu não tenho nada em mente do outro dia. Eu já sei a minha lista de tarefas, eu organizo o meu tempo daquele dia e aí tudo flui. Flui com criatividade e flui mais fácil. Nos dias que por algum motivo eu tenho que acordar mais tarde, por exemplo, eu tava com a minha família, eu viajei, fiz alguma coisa, eu já percebo que se eu for tentar fazer alguma coisa no final da noite, por exemplo, aproveitar meu tempo, eu já não tenho a mesma criatividade, eu já não tenho a mesma potência, vocês entendem? Eu não tenho a mesma força para fazer as coisas. E hoje eu posso dizer que eu produzo muito, muito mesmo. Eu tenho, assim, um nível de produção muito grande no quesito de criar. Em um mês, eu escrevi 250 páginas de um livro. Em um mês, eu criei um curso inteiro
que eu tinha ele em base profissional, em forma de atendimento. Então, hoje a minha produção é muito maior. Se eu sentar e falar sobre um assunto, isso vai fluir num segundo. E eu não preciso, por exemplo, uma vez, quando eu sentava para gravar um vídeo, eu precisava ficar tipo, o que eu vou falar? Sobre um assunto que eu dominava, mas eu precisava ficar pensando no que eu ia falar. Eu não tinha tanta fluidez. Então, hoje, se eu sentar para fazer um vídeo, eu simplesmente faço um vídeo sobre tudo e daquele assunto. Eu dificilmente esqueço de alguma coisa. A minha mente flui. Ela flui perfeitamente. Por quê? Porque hoje eu consigo trabalhar ela. Então, não foi só por levantar cedo, mas o levantar cedo também fez com que eu mudasse todos os meus outros hábitos. Ou seja, quando eu acordo de manhã, eu levanto. Eu não fico pensando se eu tenho que acordar. E é claro que fazer isso que eu tô falando para vocês não é só simplesmente, eu vou, hoje você vai aí na sua casa começar todos os dias às 5 levantar. Você não vai ficar assim como eu estou do dia para noite. Por quê? Primeiro que nosso corpo tem um período para se adaptar. Então, por exemplo, no mínimo a gente precisa o quê? De uns 30 dias, né? Pra gente entrar num ritmo perfeito. Esse ritmo que eu tô falando. Na primeira semana você vai sentir muito sono para levantar. Você vai precisar muito do teu despertador e de muita força de vontade. Você tem que ter um objetivo muito claro. Em primeiro lugar, por que você tá fazendo isso? Por que você vai levantar às 5 horas da manhã? Por que você vai começar essa nova jornada? Qual que é o seu objetivo? Se eu te perguntar agora, qual que é o seu objetivo? Você demorar mais do que 5 segundos para responder isso, talvez você não saiba o que você quer. E aí é o primeiro passo, você vai ter que descobrir por que você vai fazer isso. Para mim era claro, eu queria colocar todos os meus planos em prática. E eu tinha já esses planos no papel. Eu sabia o que eu queria fazer. Então, para mim, eu sabia que esse era o primeiro passo. Lembram do degrau da escada que eu sempre falo em todos os lugares? Você nunca vai chegar lá no topo se você não der o primeiro passo. Tudo começa pelo primeiro passo. Então, você tem que ter consciência de qual que ele é. Qual que é o teu objetivo? O que você quer fazer da sua vida? Qual que é o seu sonho? Sempre falar de sonho, as pessoas pensam, meu Deus, mas todo mundo tem que ter um sonho. Se você quer ter um impulso para viver, se você quer ter um impulso para fazer algo, você tem que saber onde você quer chegar. Como é que é aquela famosa frase? Se você não sabe onde é que você está indo, qualquer lugar serve. Então, você vai simplesmente vivendo. Agora, se você quer ter um motivo especial para fazer tudo isso, você precisa entender aonde que é o seu pote de ouro no final do arco-íris. Então, eu já tinha tudo isso em mente. Quando eu comecei a levantar cedo, quando eu comecei a levantar às 4h30, hoje eu já levanto entre 4h30 e 5, a primeira coisa que eu faço de manhã eu faço a minha meditação, faço meu chá, meu café, cuido de mim, do meu emocional, e aí depois eu olho para o papel e digo, eu tenho essas coisas para fazer. Se eu já tenho estabelecido quais são os objetivos, digamos, o que o dia eu preciso naquele dia, é fácil. Eu chego e falo, então vamos começar pelo número 1. Quando eu termino o número 1, eu vou pro número 2. Quando eu termino o número 2, eu vou pro número 3. E só assim. Se eu não terminei o 1, eu não vou pro 3. Eu não faço isso. E o 1 é sempre o mais difícil, é sempre o que eu tenho mais dificuldade para fazer, ou é sempre o mais demorado. Porque eu sei que se eu não fizer o mais difícil primeiro, eu estiver fazendo a coisa mais fácil, eu vou pensar, meu Deus, depois eu tenho aquilo, meu Deus, depois eu tenho aquilo. Não, eu sempre começo pelo mais difícil, termino e digo, bom, agora eu faço qualquer coisa. E se alguma dessas coisas eu não conseguir cumprir, porque a vida, ela, né, tem crianças, a gente tem que sair, às vezes não trabalha, tudo que precisou num dia, eu sei que as outras coisas vão ser mais fáceis para ficar para o próximo dia. Então, como eu sei qual que é o meu pote lá no final do arco-íris, eu já estabeleci isso lá no início da minha programação dos planos, o que eu ia ter que fazer. E no meio disso, muitas ideias, muitas coisas vão surgindo. E eu vou implementando, e vou trazendo, vou agregando. E aí a minha criatividade vai explodindo. Por quê? Porque eu faço uma coisa, termino essa coisa, eu percebo que eu consigo fazer ela, eu tenho mais vontade de fazer a próxima. E assim as coisas vão acontecendo. Então, o meu acordar cedo, ele não é simplesmente para falar para vocês, gente, eu consigo acordar às 5. Olha só, que pessoa boa, vamos dizer assim, que pessoa forte que eu sou. Nada a ver, eu faço isso, gente, porque pra mim isso flui, porque pra mim isso é importante. Então, para você pensar assim, como que eu vou organizar melhor o meu dia? Eu consigo me organizar quando eu levanto cedo, porque eu tenho um tempo só pra mim.
Se eu levanto tarde junto com as crianças, o meu dia já funciona junto com elas. E realmente eu vou ter um tempo sozinha para me organizar quando eles vão dormir. E aí eu já vou estar cansada, porque eu vou estar o dia todo trabalhando, o dia todo cuidando deles, o dia todo num ritmo. E aí de noite eu vou estar acabada, vou estar cansada. E eu sei que eu não vou fluir, eu sei que eu não vou dar o meu máximo. Quando eu levanto cedo, que eu tô sozinha, com a mente zerada, eu já falei aqui para vocês de que a nossa força de vontade, ela tem um limite. Na verdade, eu falei no Instagram, né? Fiz um vídeo sobre isso. E a nossa força de vontade, ela tem um limite. É como se fosse uma bateria que você vai usando durante o dia. Quando chega de noite, ela tá na estaca zero. Isso tem uma explicação fisiológica, biológica para isso, tá? Que eu não vou dar aqui, né, gente, agora. Mas o importante é vocês saberem que de noite a gente tem pouca paciência. A gente não, por exemplo, quem tá fazendo dieta, perde de noite. Porque você não consegue lutar com aquilo. Então, quando você acorda de manhã zerado, com a força assim no limite, você cria muito mais. A sua força de vontade é muito maior. Então, é por isso que para mim de manhã não flui a maioria das coisas mais de noite. Por mais que eu produza, digamos, eu produzo um pouco, não é o que eu produzo de manhã. E eu comecei a entender isso e perceber que eu consegui mudar toda a minha vida com esse simples passo. Levantando mais cedo, me organizando melhor, a minha criatividade aflorou. E aí eu comecei a não reclamar mais de nada, porque eu sabia que se eu reclamasse, as coisas não iam mudar. A partir do momento que eu descobri que eu era responsável por fazer a minha vida crescer, por fazer a minha vida evoluir, e ninguém mais no mundo tinha responsabilidade disso, eu comecei a fazer as coisas com todo o meu potencial. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês hoje, o meu levantar de manhã cedo não é simplesmente porque eu quero levantar mais cedo. É porque eu sei que eu vou fluir melhor, que eu vou produzir mais. É porque eu sei que eu funciono melhor, porque eu organizo melhor o meu dia, porque eu coloco tudo em prática. E também, gente, se vocês forem analisar os hábitos das pessoas bem-sucedidas, que é uma coisa que eu sempre estudo, porque dentro da mudança de hábito, você tem que estudar os hábitos de muitas pessoas para você entender eles. E a gente estuda o quê? Os hábitos das pessoas que não vão para frente, digamos, as pessoas procrastinadoras, as pessoas que têm dificuldade de evoluir, e as pessoas que evoluíram muito, as pessoas que têm muito sucesso na vida. A gente tem que estudar os dois lados para entender quais são os hábitos que essas pessoas têm e o que funciona, o que não funciona, o que é melhor, como mudar. Tem todo um processo aí, tem todo um motivo. E a maioria das pessoas muito bem-sucedidas não levanta depois das 6 da manhã. Sempre levanta antes disso. Por quê? Porque elas também, a maioria dessas pessoas, elas também trazem isso. Porque o ser humano todo, o nosso ritmo é muito parecido. Então, por exemplo, todas as pessoas fluem melhor de manhã porque elas estão descansadas. Todas as pessoas têm mais criatividade de manhã, por quê? Porque durante a noite o nosso cérebro organiza tudo que a gente aprendeu durante o dia, organiza as nossas emoções, faz o processamento correto das nossas memórias, ele zera tudo isso, limpa tudo isso e a gente acorda novo. Então, de manhã, a gente flui melhor. E tem toda uma questão envolvida nisso. Então, se vocês forem ler, estudar sobre todas as pessoas que fazem isso, vocês vão encontrar um denominador comum aí, que é esse fator da criatividade, da fluidez. E isso é muito importante. E sem falar, gente, que quando você acorda de manhã e fala, bom dia, levantei, corpo, levantei. Eu sempre uso o exemplo da viagem, de quando você tem uma viagem muito legal para fazer de manhã, você tem você dorme assim pensando, meu Deus, ai, amanhã de manhã vai ser aquele dia maravilhoso. Quando você dorme pensando isso, que no outro dia você vai acordar assim, quando você levanta de manhã, você tá com toda aquela força. Quando você dorme e acorda assim, pensa, pá, mais um dia da minha vida que eu vou ter que levantar. Como que você acha que o seu dia vai fluir? Então, como você acorda de manhã, eu já falei aqui no ritual do bom dia, ele traduz para o teu corpo muito do que você vai viver no teu dia, na tua semana, na tua vida. Então, se a gente fosse colocar numa lista, seria tanto a questão da procrastinação, da organização pessoal, da criatividade, da força de vontade, mas também tem toda uma questão de vida, de mudança de paradigma, de mudança de paradigma mesmo. Porque quando você começa a ver a tua vida de uma forma diferente, eu garanto para vocês que
que a sua vida vai mudar. Porque muito das coisas que você vive hoje e das coisas que você quer fazer hoje, ou do que você quer mudar, ou do que você não gosta, muito de tudo isso é parte da forma que você vê a tua vida, da forma que você se vê, da tua capacidade, dos teus objetivos. Então, quando você muda isso, você muda todo o resto. Então, gente, eu acho que para finalizar esse vídeo, o mais importante aqui que eu queria deixar para vocês para vocês começarem a acordar de manhã, a primeira coisa, vocês têm que ter um objetivo. Ou seja, levantar mais cedo, né? Independente se você vai acordar às 5, às 6, ou às 4, ou às 7, você tem que ir primeiro, por que eu vou acordar de manhã? Por que eu tô acordando? O que eu quero fazer da minha vida? Por onde que eu vou começar? Por onde que eu vou começar a mudar? Que hábitos que estão me atrapalhando? Será que é a minha alimentação? Será que é meu sono que não tá legal, não tá com boa qualidade? Será que é simplesmente a forma que eu tô agindo? Então você tem que entender tudo isso e aí sim, gente, aí você vai estar pronto para descobrir o que você quer e levantar mais cedo. E aqui eu já vou dar uma dica bem rápida no final, porque esse vídeo tá bem longo e esse vai ser um vídeo longo mesmo, porque não tem como eu falar e explicar tudo isso sem tempo, né, gente? Não adianta, em 5 minutos eu explicar uma coisa. E aí vai ser sempre aquela explicação básica. Então hoje eu vim aqui para falar realmente tudo isso. Então, quem ficou até o final, eu já vou dar, um joia para você, um joinha, um parabéns, porque você realmente está querendo mudar a sua vida. Isso significa que você realmente está buscando algo. Se você assistiu esse vídeo inteiro com paciência, significa que você também está pronto para começar isso. Porque a gente tem que ter paciência e buscar informação. Não interessa o tempo daquele conteúdo, mas a gente tem que buscar a informação. E quando a gente está buscando, a gente está querendo isso, a gente está pronto, ou melhor, existe um sinalzinho lá dentro que está falando que você quer fazer diferente. Então, em primeiro, eu quero deixar, para finalizar esse vídeo, só falar para vocês que esse processo não é assim. Na primeira semana você vai acordar, como eu estava falando antes, né? E aí eu me perdi do assunto. E existe um tempo para o nosso corpo que ele precisa para mudar tudo isso. Então, por exemplo, a primeira semana vai ser muito difícil, como eu já falei. Você vai sentir vontade de ficar dormindo até mais tarde, você não vai conseguir acordar. A segunda semana vai ser um pouquinho mais fácil. A terceira semana já vai ser muito fácil, você já vai levantar sem o despertador e aí mora um perigo. Geralmente, quando as pessoas chegam no 21º dia, elas pensam que elas são invencíveis. Por exemplo, se eu dormir hoje até mais tarde, amanhã vai ser fácil levantar. E aí muitas coisas se perdem. Então quando você chegar no 21º dia, você não tem que achar que seu time está ganhando. Você tem que simplesmente continuar firme no seu objetivo. E aí quando você chegar no 30º dia, você vai perceber que você já não vai mais conseguir, não vai estar sentindo tanto sono durante o dia. Você simplesmente vai passar o dia inteiro animado, porque nesse meio tempo, gente, quando você muda um horário, o teu corpo também muda um ritmo e ele estranha. Então você começa a sentir sono depois do almoço, você começa a sentir cansaço durante o dia, porque você está mudando o teu ritmo. E o seu corpo só vai se adaptar a isso depois de 30 dias. Então, depois de certo tempo, você vai começar a não sentir mais sono durante o dia, seu ritmo vai estar adaptado. Então, é importante você entender que tem um processo, tá? E a gente pode conversar mais sobre isso outro dia. Mas, enfim, deixe seu comentário aqui, me fale o que você acha disso. Se você for tentar, também vem me contar, porque aí eu vou saber o que vocês estão precisando, entender nesse caminho, o que vai ser melhor para ajudar vocês, que conteúdo vai ser interessante. Se você gostou desse conteúdo e você quer que eu fale mais sobre isso, não só sobre o sono das crianças, se vocês querem saber sobre o sono dos adultos, eu tenho formação, conhecimento para todas essas áreas, né? Porque é a minha área, gente, mudança de hábitos e sono. Então, se vocês quiserem qualquer um desses conteúdos, escrevam aqui, dá um like no vídeo, pro YouTube entender que eu voltei. E claro, né? Para eu também entender que vocês estão gostando disso. Então, um beijo, gente. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo e tenham um ótimo dia.